E aí, Guilherme? Deu tudo errado, cara. Tudo errado. Vamos fugir do país? Claro, porra. Deu merda. Vambora. Carrega o que dá pra carregar. Água, cerveja, claro, né? Não pode faltar. E vambora. É logo ali a fronteira. Estamos chegando. Wilson! Eu avisei! País socialista é uma desgraça. E é por isso que estou navegando para um país mais livre. Vamos para Cuba! Estamos chegando para finalmente ter liberdade com o Bitcoin. Olá, criptomaníacos. Bora! Se você se encontra nessa situação, perdido em alto mar, você precisa de ajuda. E a gente está aqui para isso. Assine aqui o Nação Criptomaníacos e tenha acesso a 59 criptomoedas que vão disparar nesse ciclo de alta. Além de todo o suporte da equipe Criptomaníacos, você vai ter também uma comunidade que te ajuda a entender melhor sobre o mercado, que vai bombar até final de 2025. Grande abraço. Alta histórica de novo, 107 mil dólares. Não sei nem se já passou disso, sei lá quanto é que tá. Peço perdão, inclusive, a vocês pela não gravação do vídeo na sexta-feira. Foi por motivos de força maior, estava em alto mar, pelejando por aí, uma loucura total, esperando gastar dinheiro para que acabem as férias, né? Porque as férias do homem casado com filho é assim, você quer acabar logo para a creche voltar, mas aí entra o paradoxo do Bitcoin. Porque você sai de férias esperando gastar dinheiro, só que o Bitcoin sobe. E você fica mais rico durante as férias. Aí a pergunta é, quando acabará as férias? Não sei. Talvez nunca. E o vídeo de hoje é para falar justamente sobre isso. Se você piscar o olho, o Bitcoin vai multiplicar de valor. Não por mágica, e sim pela necessidade dos Estados Unidos de sustentarem o dólar como uma moeda forte globalmente. Vocês vão ver ao longo desse vídeo que a Rússia encontrou no Bitcoin uma arma para derrubar o dólar como moeda de reserva. E aí o Trump, os americanos, também encontraram no Bitcoin uma solução. Não para destruir o dólar, mas sim para destruir as reservas de todos os outros países. Ficou curioso? Então acompanha, porque é isso que vai fazer o Bitcoin sair rapidamente dos 107 mil dólares e virar ao contrário, né? Chegar em 701 mil dólares ou até mais em pouco tempo, e muito menos tempo do que você poderia esperar. Enquanto eu vou tomando um golinho aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Não posso gritar porque estou em público, tem várias pessoas aqui, família, criança correndo para lá e para cá, uma loucura. Deixa o like, se inscreve enquanto eu tomo meu golinho aqui. Antes da gente entrar no assunto principal, a gente tem que falar sobre a dificuldade que está se tornando agora para o pobre conseguir acumular um Bitcoin. Não que você precise de um Bitcoin inteiro para ser rico no futuro, mas foi uma oportunidade de ouro que os pobres tiveram de acumular Bitcoin antes de quem tem dinheiro, antes de quem tem poder. A gente está falando agora sobre países se interessando em reserva estratégica de Bitcoin. E todo mundo, todos poderiam comprar Bitcoin antes. E a pergunta é, por que tão poucas pessoas se interessaram no Bitcoin? O erro de quem é pobre é tentar copiar aquilo que quem já é rico está fazendo. Porque depois que você fica rico, a sua estratégia de investimento é completamente diferente. Já para pensar nisso? O cara que ficou rico, ele não ficou rico investindo em título público, nem diversificando o seu investimento. Ele teve um foco, um objetivo na vida, uma ideia maluca, tipo Elon Musk, né? Ah, vou fazer o foguete da ré. E se não fosse o último foguete dos 4 lá dando ré certinho, ele tinha quebrado. Ele botou 100% naquilo e pronto. E é isso que deixou o cara rico. Não é diversificar, não é comprar título do governo. Você diversifica, você compra título do governo quando você já tem dinheiro. Porque aí você está tentando reduzir o seu risco, manter a sua riqueza e não conquistar a sua riqueza. E aí o que acontece? O pobre vai lá e ele quer seguir o grande investidor que já tem lá bilhões, ele quer seguir o artista, ele quer seguir o influenciador milionário. Essas pessoas não vão investir com o mesmo nível de risco que levaram elas até a riqueza. E aí o pobre vai lá e segue aquilo que não vai fazer com que ele ganhe dinheiro. Vai manter o dinheiro que ele já tem. E se ele não tem dinheiro, ele vai continuar pobre. E sabe quando a grande massa vai se interessar por Bitcoin? Justamente quando esses grandes investidores, artistas e influenciadores começarem a comprar Bitcoin e falar sobre Bitcoin. Mas nesse momento já não vai servir de nada para você,
Porque você mais uma vez vai entrar depois de quem tem dinheiro. E lá na frente vai falar, não é justo, 1% das pessoas tem 50% do patrimônio. É justo? Você deixou para entrar depois de todo mundo. Mesmo quando teve a oportunidade de entrar antes. E quando a gente olha aqui para o gráfico do Bitcoin, nesse momento aqui em 106 mil dólares, como vocês estão vendo, né? Chegou a bater 107, quase 108 mil, né? 107.821. Quase 108 mil dólares. Você olha para esse gráfico, o que esse pessoal aí que não está no Bitcoin vai falar? Tá caro, ou até é golpe, qualquer coisa assim. E aí esse cara não vai comprar Bitcoin, porque ele está seguindo as pessoas erradas. Essas pessoas não querem comprar Bitcoin porque elas têm medo hoje do risco, elas já são ricas. Você que não é rico precisa se arriscar para ter alguma chance de enriquecer. Não existe retorno sem risco. E o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como esse gráfico, que parece coisa de maluco, né? Já em 107, 108 mil dólares, na verdade ele não considera aquilo que está por vir. A estratégia dos países em acumular Bitcoin como uma arma de guerra, como uma arma para ter o poder nos próximos anos. Nada disso está especificado. E isso acontecendo, nós veremos o preço do Bitcoin subir pelo menos 7 vezes em relação ao que está agora, numa velocidade muito rápida, mas muito rápida mesmo, tá? Vai ter que ser reprecificado em questão de poucos anos. E essa oportunidade é, mais uma vez, a oportunidade que você que não tem dinheiro possui de mudar de vida. E que ninguém vai estar te falando. As pessoas vão estar olhando para o quê? Para segurança, para diversificação, e nada disso serve para você. Alguns grandes nomes do mercado estão enxergando isso que estou falando e estão acumulando mesmo em alta histórica. É como a matéria da Blockchain está falando, né? Bitcoin começa a semana com máxima histórica renovada e Michael Saylor compra mais. Por que o Michael Saylor, por que a MicroStrategy está comprando Bitcoin toda hora em alta histórica, no topo de mercado? Ele gosta de comprar topo? Virou sardinha? Não! Ele sabe que o preço atual está muito aquém do que deveria estar. E ele sabe que a tendência dos países a acumularem agora é muito grande. E eu vou explicar para vocês o porquê. Saiu essa matéria aqui na Forbes falando sobre um vazamento, né, vazamento interno aí, revelando que a Rússia quer fazer reserva de Bitcoin. Tá? Então olha aqui, vazamento revela a oferta da Rússia pela reserva de Bitcoin em meio a enormes previsões de preço para 2025. E o que a matéria fala aqui? A Rússia, né, o Putin daqui, ó, a Rússia percebeu que uma forma de derrubar o dólar como moeda de reserva é justamente grandes países trocando a reserva de dólar pela reserva de Bitcoin. Quanto mais os países comprarem Bitcoin, menos valor vai ter o dólar, né? Menos relevância vai ter o dólar. Então Putin enxergou aqui uma estratégia para derrubar o dólar. A mesma coisa acontece com todos os BRICS, né? O Brasil está na mesma linha, a Índia está na mesma linha, vários países aqui, China, então vários países estão se juntando para conseguir fazer essa derrocada do dólar aqui, utilizando o Bitcoin como moeda de reserva. Mas, obviamente, isso chegou para os Estados Unidos. E a mesma Forbes fez a matéria falando que o Trump confirmou o interesse em fazer reserva, né, o plano de reserva estratégica do Bitcoin, e aí isso levaria o preço, o valor de mercado do Bitcoin para 15 trilhões de dólares, tá? Essa seria a previsão. Lembrando que o preço atual, né, o valor de mercado do Bitcoin hoje está em 2 trilhões. 2 trilhões para 15 trilhões, está falando aí de 7 vezes, né, mais de 7 vezes de multiplicação de preço para o Bitcoin. Portanto, o Bitcoin, que hoje vale um pouquinho mais de 100 mil dólares, chegaria a mais de 700 mil dólares rapidamente, caso isso se concretize. E qual é o plano dos Estados Unidos? Como é que os Estados Unidos vão fazer o Bitcoin como reserva se esse é o plano dos adversários dos Estados Unidos? Existe uma diferença aqui nessa guerra fria que a matéria fala, né? A guerra fria do Bitcoin. Porque os outros países querem fazer o quê? Querem trocar dólar de reserva por Bitcoin em reserva. Esse não é o plano dos Estados Unidos. A ideia dos Estados Unidos não é trocar dólar de reserva por Bitcoin, é trocar a reserva de ouro por Bitcoin.
Porque na hora que eles vão lá e começam a desmonetizar o valor do ouro, reduzem o valor do ouro nas suas reservas, né, e trocam esse valor por Bitcoin, e os Estados Unidos, portanto, vão ter a maior quantidade de Bitcoin, o que acontece? Ao mesmo tempo que eles valorizam o Bitcoin, que será a maior parte da sua reserva, eles tiram o valor do ouro que está na reserva de todos os outros países. Isso é uma jogada de mestre, porque, obviamente, a reserva de ouro desses países é muito maior do que a reserva de Bitcoin. Eles não vão ter tempo de fazer essa troca que os Estados Unidos vão fazer primeiro, e que tem uma quantia maior de reserva de ouro para fazer isso. Portanto, os americanos vão sair na frente. Eles vão conseguir mais uma vez ter uma reserva naquele ativo que no futuro será a reserva global, enquanto os outros vão ter uma queda substancial nas suas reservas. E isso é um tiro no pé justamente do Putin, da Rússia, da China, aqueles que queriam destruir o dólar. Isso vai gerar uma corrida pelo Bitcoin. As duas estratégias, como a gente viu, dependem de uma reserva de Bitcoin. Todos os países agora precisam acumular Bitcoin mais rapidamente. Aqueles que não acumularem correm um risco de um lado ou de outro, né? Ou de perder a sua reserva de dólar, ver a reserva de dólar valer nada, ou a reserva de ouro valer nada. Não tem solução. Agora se tornou uma corrida contra o tempo para acumular Bitcoin. Alguns países ainda não se deram conta. O próprio Brasil aqui que a gente vive não se deu conta disso. Mas Estados Unidos, China, Rússia, os grandes países globais já começaram uma corrida. Está saindo na Forbes, pessoal. Isso que eu estava falando para vocês aqui há algum tempo, né? A Guerra Fria, a nova Guerra Fria, agora está saindo na própria Forbes, está chegando na grande mídia. É só uma questão de tempo. Portanto, o gráfico de preço do Bitcoin, caso isso aconteça, e eu acho que vai acontecer, ficaria dessa forma aqui, tá vendo? Hoje nós estamos aqui ao redor de 100 e poucos mil dólares, né? E essa reserva começando a acontecer, teremos um pulo, um salto de preço nessa proporção, tá vendo? Praticamente na vertical para reprecificar o Bitcoin, trazendo dessa faixa de 100 e para 700 e poucos mil dólares, né? Uma multiplicação de 7 vezes para fazer o valor de mercado do Bitcoin subir para 15 trilhões. Lembrando que 15 trilhões de dólares é mais ou menos o valor hoje do ouro, né? O market cap do ouro. Então teríamos uma substituição de valor de mercado do ouro para Bitcoin. E esse é só o primeiro passo, tá? Mas a fase mais acelerada será essa, a reprecificação do Bitcoin nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos do governo Trump, tá? Então é um período curto, onde acontece uma forte multiplicação e depois tende a dar uma estabilizada por algum tempo. E aí eu entro numa outra questão. Como dá para ver no gráfico, as pessoas não estão mais vendendo Bitcoin. Esta linha azul aqui mostra exatamente a oferta de Bitcoin nas corretoras. Ela vem caindo ano a ano, ou seja, cada vez menos pessoas estão propensas a vender Bitcoin, tá? Agora vocês imaginem se o Bitcoin se tornar a moeda de reserva, virar uma reserva estratégica dos países. Lá com a chancela do Trump, do Putin, os países estão falando que o Bitcoin é o grande ativo mundial. A tendência é as pessoas ficarem mais propensas a venderem ou menos propensas? Temos mais Bitcoin em oferta ou menos? Menos, né? Então a escassez absurda que já existe hoje nas corretoras tende a ficar ainda mais escassa. Menos e menos Bitcoins disponíveis para venda. Isso faz com que o preço tenha o quê? Uma tendência mais forte de aceleração nesses primeiros anos. Pessoas não vão querer vender Bitcoin tão cedo. Vai preferir vender ouro, dólar, qualquer coisa. Qualquer ativo antes de vender aquilo que é mais valioso, que será o Bitcoin. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A velocidade da mudança que a gente está vendo? E tudo isso que está acontecendo não serviu para tornar esse ciclo mais acelerado do que os ciclos anteriores. O que é um erro. Porque o que a gente está vendo agora é uma coisa transformadora. É o Bitcoin se tornando um ativo de reserva mundial. Isso não está precificado. Comparem aqui os ciclos, tá? Esse gráfico ele compara o fundo do poço de cada ciclo até o topo de cada ciclo. No nosso ciclo atual, que é a cor roxa, ainda está no meio, como vocês podem ver aqui, né? Não chegamos no final dele. Mas ele saiu lá de 15 mil dólares, foi o fundo do poço, e está nesse ponto aqui. Vocês podem comparar tanto com o ciclo anterior, que é a cor verde, como com o ciclo lá de 2020, que é o da cor amarela. E note que a linha roxa, que é o ciclo atual, está exatamente no meio do caminho. Exatamente como aconteceu nos ciclos anteriores. Tudo dentro dos conformes. Quando, na minha opinião, devido a tudo que está acontecendo, a gente deveria estar acima dos outros ciclos. Devido às coisas drásticas que estamos vendo, né? O ciclo anterior, por exemplo, foi muito fraco. Esse ciclo agora deveria estar mais acelerado e ele está no meio do caminho. Ou seja, a gente ainda não está precificando a transformação global que está acontecendo devido ao Bitcoin.
E aí você pode perguntar, né? Pô, Guilherme, e a Alt-Season? E as outras criptomoedas? A gente não começou a Alt-Season? Sim, nas últimas semanas a gente teve ali um retorno da dominância do Bitcoin, mas um retorno para fazer um reteste por baixo daquela linha de tendência. Como vocês estão vendo aí no gráfico, né? Depois de uma forte queda na dominância do Bitcoin, estão vendo aqui essas velas vermelhas levando para baixo da linha de tendência, agora tivemos velas verdes trazendo essa dominância justamente para encostar na parte de baixo da linha de tendência. Reteste, como esperado, né? Acontecendo com sucesso e que deve levar a continuação da queda, né? Retestou, a tendência agora é continuar a queda, continuar a perda de dominância do Bitcoin até o final do ciclo, o que vai gerar uma aceleração na valorização das principais altcoins, em especial da Ethereum. Então, para mim, a gente deve ver agora, tá, nas próximas semanas, uma valorização da Ethereum que provavelmente rompendo essa faixa dos $4.000 que ela está testando agora, rompimento dessa faixa de $4.000, né, fechando a semana acima dessa região de $4.000, a gente deve ver a Ethereum rapidamente vir buscar a região de $6.000. Para mim, então, é uma grande oportunidade de valorização para a Ethereum. Tá? O Bitcoin, para mim, ele vai ter algum recuo, eu falei para vocês, né, entre agora e final de janeiro, eu espero uma forte queda do Bitcoin, só uma correção, tá? Não é final de ciclo, é somente uma correção que pode levar até 30% de queda para o Bitcoin. Mas eu espero que a Ethereum, nas próximas semanas, atinja o valor de $6.000, tá? Esse gráfico na tela explica para vocês como o movimento atual da Ethereum é muito parecido com aquele que a gente teve no ciclo de 2020 e 2021. Está vendo? Ela teve aqui, ó, um falso rompimento, inicialmente, como aconteceu lá em 2018, tá vendo? Aqui, ó, valoriza. Depois tem uma forte queda, estão vendo a mesma coisa nos dois gráficos, né? Essa linha de tendência de alta aqui e ela, por duas vezes nesse ciclo, tentou romper esta linha aqui dos $4.000 sem sucesso, ok? E aqui, como vocês podem ver lá em 2020, acontecendo esse rompimento dessa linha, ela dá uma disparada muito forte. E é exatamente o que eu acho que está acontecendo agora. Tá? A gente está rompendo essa região dos $4.000, fazendo finalmente isso com sucesso, a gente deve ver uma explosão de preço para Ethereum, levando ela rapidamente para $6.000. Essa é a minha expectativa. Lembrando que se você quiser comprar criptomoedas, ações no Brasil, ações no exterior, ETFs, qualquer coisa, use a Quantifury, parceira do canal Criptomaníacos, onde você não paga taxa alguma, tá? O link está na descrição, assim como você encontra na descrição também o nosso link para o Nação Criptomaníacos, aquele pacotão com todos os cursos da história da Criptomaníacos e também um suporte exclusivo para você, incluindo aí planilhas de acompanhamento de 59 criptomoedas, tá? Indicando quando comprar, qual preço comprar e quando vender, tá? Semanalmente atualizada para você. Molezinha, tudo na descrição. Aproveitem aí essa subida do Bitcoin. Espero que uma hora tenha alguma correção para poder terminar essas férias e voltar para casa. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.